querido internauta, eu sou o pastor Fábio Silva, da Igreja Batista Atos da Promessa, e quero compartilhar com você neste momento um texto que se encontra na Palavra de Deus, uma palavra profética para abençoar a tua vida neste momento, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 11 em diante, que diz assim, olha: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, preste atenção. Nós vemos aqui a história de dois homens. Abraão, que tinha ali a bênção de Deus, uma promessa de Deus para se cumprir, e Ló, que acompanhou Abraão e que fez parte dessa promessa. Mas o episódio em questão é quando Abraão disse para Ló que ele poderia escolher para onde ele quisesse ir, porque a terra naquele lugar não conseguia produzir para eles alimentar o seu gado, de tão próspero que eram esses homens. E a Bíblia diz que Ló fez a sua escolha, e eu quero falar sobre a escolha de Ló, e tem sido a escolha de muitos de nós nos dias de hoje, porque nós temos aí muitas pessoas que na ânsia, na afã de prosperar, têm tomado decisões erradas, como Ló tomou. Ele tomou uma decisão que poderia trazer prosperidade para a família, para ele e sua família, mas ele não preservou a sua família com a decisão que ele tomou, porque ele foi para um lugar bonito, mas era onde o que estava imperando era o pecado. E nós vemos que a Bíblia diz, no livro de Gênesis também, capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó: E ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se em rosto em terra. Isso quer dizer, Ló agora, depois de estar armando a sua tenda até chegar em Sodoma, ele já estava no lugar do pecado. E ele já convivia com tanta naturalidade com o pecado, que ele descansava à porta do pecado. A Bíblia diz que ele estava sentado à porta do pecado, à porta de Sodoma. Mas quando ele viu os anjos de Deus, ele se prostrou. Isso aí quer dizer que Ló, por mais que ele estava errado, mas ele tinha ainda um temor de Deus no seu coração. E ele se prostrou ali, diante daqueles anjos de Deus. E a notícia se espalhou de que tinha visita na casa de Ló, e os homens daquela cidade foram para tentar violentar aqueles anjos. E Ló, que já estava envolvido com aquela situação de pecado, mais uma vez ele expõe a sua família, agora de uma maneira mais intensa, mais direta, porque a Bíblia diz que então Ló, ele chegou para aqueles homens e ofereceu as suas próprias filhas para serem violentadas sexualmente por aqueles homens que eram maus, pecadores. Então nós vemos que a solução que Ló tentou tomar para aquele problema não foi uma solução bem acertada. Primeiro, ele não deveria ter ido para Sodoma, mas já que estava lá, ele poderia pelo menos ter se redimido. Mas nós vemos que ele foi corrompido pelaquela sociedade. No versículo de número 6 diz assim, ó: E saindo-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas, virgens, eu vos-las trarei-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Então veja só,